E assim, nessa sua mudança que você teve no canal e começou a falar Uhum. majoritariamente sobre filmes de terror pra pessoalmente se sentir bem, né? Ah, Uhum. o que você identificou a partir desse processo como um bom filme de terror, cara? O que você diria que é um bom filme de terror? Pergunta difícil, né? Porque... Muito, muito. É porque eu acho que é muito complexo, cara. Aham. Primeiro que foi muito legal, porque assim, esse processo me fez perceber mais do que nunca que filme de terror não é você só tomar susto, né? Perfeito. Aham. É É também, também mas não isso. é só isso. Então, muitas vezes é para você ficar desconfortável, você ficar tenso. Por exemplo, vou te usar um exemplo muito recente. Não sei, você já assistiu o Novo Extermínio? Ainda não, ainda não. Não, né? Eu gostei, é um filme que tá dividindo muito a galera, É? inclusive. Eu gostei. E por que que eu gostei muito? Porque ele é um filme que me deixou tenso em boa parte do tempo. A ameaça ali, a crueza que o Danny Boyle, ele pega muito. Claro, a resolução da imagem é melhor, ok. Mas a maneira crua como ele dirigiu o primeiro, você consegue ver aqui nesse. Sim. Então é um negócio meio palatável e tal. Então, essa sensação de imediatismo, de sobrevivência, é que faz, para mim, ele ser um bom filme de terror. Que ele é, independente de detalhes da história, que a galera se apega muito, né? Ah, não, porque a história deveria ser assim e tal. Aí a galera vai se decepcionar, vai achar o filme uma merda. Então eu acho que um bom filme de terror é um filme que desperta sentimentos não necessariamente agradáveis em você, Sim. mas intencionalmente do filme, né? Você ficar ansioso, desconfortável, amedrontado, que seja. Ah, é filme demais de susto. Beleza, você tomou uns sustinhos ali na cadeira, também é um ponto positivo. Sim. Então eu acho que é quando essas sensações elas são sintetizadas de uma forma ali que você fala, não, o filme ele cumpriu bem ali a proposta dele, o contexto dele. Eu não lembro se eu já te falei, mas devo ter contado em algum lugar o quanto Introdução ao Cinema é um curso de cinema completo. Por lá você vai encontrar aulas sobre história do cinema, linguagem, teoria, política, filosofia, gêneros cinematográficos, diretores de cinema e muito mais. Isso tudo com mais de 50 aulas já disponíveis lá no curso. É uma plataforma de streaming só de cinema. Só que não para por aí, porque se o curso já é completo, ele fica ainda mais completo todo mês. São 2 aulas novas todos os meses sendo adicionadas. Então vem fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. É uma parada que eu sempre digo pra galera, né? O terror tem no medo a sua emoção específica. A emoção específica do terror é o medo. E aí, a partir do medo, essas múltiplas sensações que você descreveu, né? Sim. Enfim, o desconforto, o nojo, é, como algumas dessas sensações periféricas ao medo e que vão estar inseridos sob essa lógica geral do terror. Mas uma coisa que eu achei interessante você falar é que, assim, existe uma pré-disposição da galera de não gostar do cinema de terror por conta do susto, né? A Sim. suposta conexão do terror com o jumpscare, né? Sendo o jumpscare supostamente também uma técnica... como é que eu posso dizer? Batida, que você fala? Batida, Tá, aham. como é que eu posso dizer também? Quando ela tá cheia já, eu esqueci a palavra correta agora. Esgotada, né? Esgotada, Tá isso, tipo perfeitamente. esgotada, enfim. Só que a galera, ela assume uma perspectiva onde, primeiro, não estando dentro do cinema de terror e, portanto, não o conhecendo, assumir que isso é o cinema de terror, logo ruim. E segundo, quando Perfeito. entra no cinema de terror, eu acho que é o segundo caminho também errado, que é quando você entra no cinema de terror e ao entrar no cinema de terror e começar a descobrir coisas diferentes do cinema do jumpscare, achar que o cinema de jumpscare é descartável, que o que vale é o cinema de terror Aí também não dá. dramatizado, do dito pós-terror, né? Essa baboseira. Uhum. Mas a gente precisa valorizar de volta, até porque o jumpscare ele meio que saiu da rota do grande cinema, digamos assim, né? Precisa revalorizar o Uhum. jumpscare, né? Não, cara, quando o jumpscare ele é bem feito, ele é bem alocado, é maravilhoso, porra. Tem gente que consegue fazer isso, né? O próprio
James Wan, recentemente nem tanto, mas antigamente ele conseguia botar ali no Invocação do Mal, ali o primeiro, vamos pegar o primeirão. Tinha Sim. boas construções até chegar. Eu acho que o jump scare, muitas vezes, ele é um resultado final do desenvolvimento de uma cena, né? Então, eu acho que tem cineastas que meio que roubam, entre aspas, nesse sentido de usar muito gratuitamente, às vezes de uma maneira pobre, de uma maneira meio vazia. Aí, como você falou, esgota um pouco a fórmula. Às vezes, dentro de um único filme, um cineasta ele é capaz de esgotar a fórmula porque ele já usou o jump scare ali 15 vezes, 20 vezes em um filme. Agora, quando ele é bem utilizado, pô, é muito bom e faz parte também, é um dos elementos base ali do bom terror, principalmente mais antigo, mas também não deixa de funcionar bem em filmes novos, assim. Sim. E assim, uma coisa do jumpscare também é isso que você trouxe, né? A jumpscare é uma técnica. E uma técnica por Uhum. ela mesma não significa absolutamente nada se você não perceber ela no filme, né? Ou seja, depois de um uso. Depois que um diretor criativamente a utiliza dentro de uma proposta específica. E aí sim você vai Sim. compreender se aquele jumpscare ele tem funcionalidade, se ele tem efeito. Ou não, também, né? Porque essa é uma outra parada também que eu lembro de ter conversado com o Otávio quando ele foi lá no Desencontros. Porque a gente também tem essa lógica um tanto utilitarista no cinema e com as técnicas no cinema de que elas têm sempre que estar cumprindo uma função na narrativa. Uhum. E nem sempre ela precisa estar, né? A gente citou, acho que na época, sobre as famosas cenas dos gatos que entram do nada com um barulho e assustam as pessoas. Gritinho, assim. E a gente fica nessa, tipo, não tem porquê fazer um susto com um gato que entra do nada. Mas muitas vezes esse gato que entra do nada, ele prepara esse sujeito pra alguma coisa. Que não necessariamente vai acontecer ali, vai acontecer mais pra frente. Sabe? Ele deixa o espectador que podia já estar confortável em determinado momento e tira ele do conforto por um breve espaço de tempo. Ou, muitas vezes, aí é um outro lugar, você tá numa cena muito tensa e aí aparece esse gato e você toma o susto pra você falar, é só o gato. Você sai da posição de desconforto e aí que vai vir a parada de verdade. Então só o gatinho já pode ser suficiente pra ter um efeito maior em outra coisa. Então, sabe, é saber usar, né? O diretor de filme de terror, você tava descrevendo aí isso. Ele precisa ser quase que um malabarista ali, equilibrando o momento certo, o time certo e tal. Não necessariamente precisa ter um grande propósito, às vezes aquilo faz parte de um backgroundzinho da cena ali para uma preparação que seja, ou um elemento que alguns vão notar, outros não vão notar, enfim, né? Eu acho que é uma complexidade, sem contar que a gente não pode esquecer que coisas que funcionam para não funcionam para outros, em termos de perspectiva mesmo. Às vezes o cara ele até usou bem a técnica, mas para uma pessoa é indiferente, para uma pessoa aquilo não sei, mas aí, ok, você precisa entender o porquê que é indiferente para essa pessoa, mas às vezes ela só não curte mesmo, sabe? Então, eu tô dizendo isso porque é complexo, é um universo, né? Cada pessoa é um universo, assim. Perfeito, perfeito. A galera tava até citando aqui no chat o Arraste-me para o Inferno, que também a cena do gato no filme. Arraste-me para o Inferno é maravilhoso. E é desses filmes mais frontalzões, né? Esses filmes que não tem essa preocupação hiperdramática, é um filme muito simples. É um filme sobre, sabe? Sobre. Como é que é o nome? Sobre uma espécie de possessão, de maldição, né? Sim. E vambora, é isso. Sam Raimi o Sam Raimi é um vagabundo, né, cara? Porra. É um vagabundo, porque o último filme de terror do Sam Raimi é o Arraste-me para o Inferno. E agora, depois, é só Marvel, cara. Ele tá ganhando dinheiro, né? Mas, cara, tu não sente que no Doutor Estranho dele, ele não tentou fazer um terrorzinho ali? Tem, óbvio. Né? Ele tentou a todo custo, né? Todo custo, mas tadinho. Fiquei com pena dele ali. Eu ainda preciso do Sam Raimi fazendo um terrorzinho bom e velho, estilo Arraste-me para o Inferno, Evil Dead e tal. Enfim. Mas assim, não é que
o Doutor Estranho seja bom pra caralho, esse novo do Sam Raimi. Não é bom. Mas, assim, é aquele filme que tu vê que existe... Tem um diretor ali tentando fazer alguma coisa, sabe? Ele tá tentando. Tem. O filme Tem é ruim, identidade ali, né? mas ele tá tentando fazer a parada acontecer. E os filmes da outros da Marvel, você não vê mão de diretor. Você não sente diretor nenhum ali. Ali você sente que tem um cara tentando fazer... Cara, ele transformou a Feiticeira Escarlate numa vilã, sabe? E numa vilã, tipo... demoníaca mesmo, uma vilã... Subverter bastante, né? O que não seria comum num filme da Marvel. Aí vai ter a galera dos quadrinhos falando assim, não, a Feiticeira Escarlate já foi vilã no quadrinho 47 da edição... Não, calma, não é isso que eu tô falando. Tô falando do universo cinematográfico no cinema, né? Nos cinemas, a Marvel não faz esse negócio de botar terror no meio e transformar um herói num vilão de terror, sabe? Vilão de terror. E é isso que ele fez. Ele, em muitos momentos, ela parecia estar possuído pelo espírito ragatanga ali, sabe? E vambora. Não, mas ele deu um gostinho ali dos tempos áureos deles. O temperinho Sam Raimi tá ali. Sim. Eu gosto muito das cenas que tu vê o Sam Raimi no filme. Eu gosto bastante. Sim. Pena que não é com muita frequência. O próprio Homem-Aranha 2 lá, aquela cena do Dr. Octopus, você lembra? Porra. Que eles estão ali... que o negócio tá atacando os médicos e tal, aquela coisa de câmera subjetiva. Porra, aquilo ali é Sam Raimi total também, velho. Mas aí tu também já foi pra Elite, né? Não, sim. É porque você tava falando a gente falando do Doutor Estranho. Aí... não, aí eu apelei, mas essa cena é muito boa, muito boa. Sim, boa pra caralho. Mas a gente tava falando do gato também, aí é uma outra parada. Por que cachorro morre e gato é possuído, cara? Às vezes é porque é um apelo dramático pro cachorro. Se bem que aí eu tô lembrando de Cemitério Maldito, que o gato morre, mas o gato volta, né? E aí ele tá meio que possuído. Mas geralmente cachorro morrer, eu acho que é uma coisa do drama, da emoção. Ai, o cachorrinho, o companheiro. Então você quer dizer que você não se importa muito com vidas de gato? Porra, você tá maluco? Eu tenho 3 gatos aqui em casa. Eu sou muito mais gateiro do que cachorreiro, inclusive. Mas é isso, né? O cinema, ele assimilou sobretudo o cinema de terror, assimilou não só o de terror também. Tá cheio de filme aí de cachorro que fica esperando o dono na porta da estação, cachorro que morre e todo mundo fica triste. E não tem filme de gato que morre e todo mundo fica triste, né, porra? Mas dito isso, cara, eu acho que... Eu gosto de cachorro também e tal, mas o gato, ele é mais enigmático, tá ligado? Ele tem uma aura mais... Que conversa, inclusive, mais com o terror. E aí você pode levar para um âmbito... Porra, o próprio House, você já deve ter visto, né? O House. Maravilhoso. Gato everywhere lá, né? Tem gato em tudo qualquer canto. A essência do filme é gato. E funciona muito bem. Eu fico pensando, se fosse um cachorro no lugar do gato, não ia ter a mesma graça. Imagina um Golden Retriever. Charme, né? Porra, aí fodeu. Aí não dá. Não tem como um Golden Retriever ser demoníaco. Não tem como. O Golden Retriever tem aquela estética Thiago Leifert. Aí tu imagina... Total, cara. Imagina o Thiago Leifert vilão de cinema, pô. Porra, aí... Não dá. Ou pode... A não ser que o diretor ele faça uma subversão muito boa, né? Assim, consiga... Mas o único cachorro que é realmente vilão, assim, que eu tinha medo quando era moleque, era o Cujo, do Stephen King, né? Mas ali é porque, pô, o bicho tá com raiva e tal, e é um São Bernardo, que era o mesmo cachorro que era o Beethoven, se eu não me engano. Posso estar falando merda, mas eu acho que era. Então, porra, é o único que eu realmente pego pra essa coisa do... E é uma subversão, né? Se você for comparar com Beethoven, um cachorro fofão, assim, e tal. Sim. Não, é isso. A galera tá perguntando aqui o nome do filme, é Hauzu. É de 1977, se eu não me engano, filme japonês. Isso, Super estranho, muito, muito bonito, assim. É bonito pela estranheza mesmo. E é um filme que vai tratar do trauma da bomba de Hiroshima e Nagasaki, só que já é mais tardio, já é 2 gerações à frente. Então a maneira como eles tratam do trauma da bomba é diferente do imediato pós-guerra,
ou da segunda geração, que é a geração ali da década de 60. Então já são os filhos os filhos dos pais dos avós da geração da bomba, né? Então é muito interessante. Filmaço. Hauzu. Filmão. Lindo. E assim, tem algum filme, isso aí já é diferente, porque assim, pra galera que não conhece o De Cara com Leão, a gente tem 3 quadros aqui. Essa conversinha inicial, depois a gente tem um top 5, né, que eu já deixei o Lucas meio preparado com os 5 filmes que ele vai trazer aqui pra gente. E o Sustenta, né, que é quando ele vai trazer pra gente 5 filmes que ele gosta, mas ninguém gosta. Tem que dar uma de advogado aqui, né? Mas assim, eu queria, antes de entrar nessas 2 listas, tem algum filme desses mais esquecidos que você trata no seu canal, etc., que você acha que as pessoas mereciam conhecer? Qual que você pensaria, assim? Pô, tem vários, cara. Minha memória ela é mais a curto prazo, né? Por exemplo, eu não gosto. A gente tá falando de diretores que não necessariamente tudo, e eu não gosto de tudo que o Gaspar Noé faça. Inclusive, o que você acha dele? Eu acho terrível. Terrível, né? Detesto Gaspar Você já Noé. viu o primeiro dele? Qual é o primeiro? Sozinho contra Todos. Não vi. Não. Pra mim é o melhor dele, inclusive. Porque ele é o filme que ele tem essa, entre aspas, transgressão do Gaspar Noé, que às vezes é demais, é exagerada, é meio pedante. Mas nesse filme, que é inclusive o primeiro, então eu acho que ele estava mais podado, ele estava começando de uma forma mais humilde, acho um filmão. Ele é um terror psicológico ali, meio que a degradação de um cara lá na França, e esse cara ele foi preso, e aí ele saiu, e aí ele é um cara que ele não consegue arrumar emprego, e com isso ele vai se perturbando. Então eu fico pensando, pô, por que falam tanto de Irreversível, falam tanto de Clímax, falam tanto de Enter the Void, que são os filmes dele mais famosinhos, assim, e não falam desse filme, por exemplo. Ele é de 98, se eu não me engano. Né? Mas foi o primeiro que me veio à cabeça porque eu falei dele recentemente, mas, porra, tem vários, cara. Tem vários, assim. Cara, eu fui ver o Love dele no cinema, em 3D. Putz. O tanto de esporrada que eu levei na cara não tá no gibi, cara. Porra. Quase que em 4D ali, né? 4D, cara. Em 4D. Eu fui ver no cinema, numa cabine. E eu assim, que eu tô fazendo aqui? E tu achou horrível, assim? Não, é ruim, cara. É ruim. Porque o Gaspar Noé, ele tem muito desse negócio. Eu não vi o primeiro filme, mas sobretudo ali pós-Irreversível, que é esse negócio do choque pelo choque, né? Que é uma coisa muito da arte moderna, na verdade, arte moderna e contemporânea. Que tem essa condição meio a arte boa precisa ser alguma coisa ou ela precisa chocar para ser boa. E assim, a arte pode chocar e ela pode ser boa chocando. Só que a arte não é galinha pra ter que chocar, sabe? E aí quando a arte precisa chocar pra ser boa, isso vira uma muleta. E aí tem uma linha de diretores que surgem nesse cinema contemporâneo que atuam nessa lógica. Na lógica do choque pelo choque. Choque. Aí quando tu vê, o filme é uma merda. Mas ele choca em um determinado momento e você fica tão estarrecido por aquilo que você se convence de que aquilo ali é bom. Sabe? E eu sinto muito que o Gaspar Noé tá nesse lugar. E Love é muito isso, sabe? É uma armadilha, né? Sim. É uma armadilha. Aquele cara mesmo lá, o Sérvio lá, que fez a Serbian Film. Você chegou a ver a Serbian Film? Nem peguei pra ver, cara. Ainda. Mas é porque é a síntese do que você acabou de falar. É um filme que ele é choque pelo choque pelo choque. Aí o cara vai falar depois em entrevistas que, na verdade, é uma grande crítica ao âmbito político da Sérvia. Isso não está no filme. Nem se você vê o filme 10 vezes, você vai conseguir identificar se o diretor ele não falar depois do filme, entendeu? Mas é porque ele foi muito criticado, porque o filme é extremamente expositivo na violência dele, não é uma coisa... Inclusive, esse primeiro filme do Gaspar Noé, ele é um filme muito... que não é expositivo, né? O Gaspar Noé, ele por exemplo, o próprio Irreversível, ele
né, expositivo pra caramba e tal. E nesse filme ele faz o contrário nesse primeiro. Ele meio que depois ele despirocou, acho. Ele falou: dane-se, vou. Que é isso, às vezes ele pega a câmera, ao invés dele mostrar a ação, ele joga pra parede. Literalmente ele joga pra parede. Em 5 segundos depois você já sabe o que aconteceu. Sim. Né? Então, assim, existem formas, não é? Aqui a gente não tá falando de um falso moralismo, não é moralismo. É você saber também dosar o que você tá mostrando e a mensagem que você quer empregar. E se você vai conseguir entregar essa mensagem. Porque às vezes o cara não consegue, pô. E eu não digo nem necessariamente de dosar o que tá sendo feito. Porque, assim, eu não tenho nenhum problema com o choque. O choque pode ser uma ferramenta. É aquilo que a gente tava falando do jumpscare, né? O choque, ele pode ser uma ferramenta que vai depender de um uso pra narrativa que tá sendo contada. A minha parada é que muitos desses diretores, eles usam o choque, onde o choque é a causa e o efeito ao mesmo tempo. Sabe? E aí tu não vê... Não existe uma razão específica pra aquilo, senão tornar o filme bom por ser chocante. Sabe? É diferente do Saló que você falou, por exemplo. O Saló é um filme chocante. É um filme repulsivo. Tudo Gosto isso. Pra caramba. Só que Saló é um filme que tem de verdade a mensagem política por trás, por exemplo. Mas ali é Pasolini, né, pô? Pois é, Pasolini né? É outra coisa. É mais uma coisa. A gente tá falando de Elite de novo, né? Mas é um filme sobre... É uma crítica ao nazismo. Existe toda uma questão com relação à burguesia, à época também, enfim... o choque ali é um efeito. Respira isso, né? O filme ele tá chocando, ele tá te mostrando, inclusive, cenas escatológicas, Sim. né? Mas ele equilibra isso bem e ele passa bem a mensagem dele, porque é através daquela crueldade que ele vai conversar com o público, e ele faz isso muito bem, Sim. né? Então, e tem muita gente que falha, que tipo, quer fazer porque quer fazer, mas não consegue. Aí tá o papel também de um bom diretor, né? Na hora de dirigir esse tipo de filme com temática mais sensível, assim. Sim. É aquele negócio. Em Saló, esse choque, ele é muito mais o efeito do que a causa, né? Então... Sim. Por isso funciona, né? No final das contas. O Rafa Camargo tá aqui no chat e falou que ele veria... ele conseguiria identificar o Thiago Leifert num filme de terror. Como, eu não sei. Mas ele disse o Rafa, ele vê muita coisa maluca, né? Ele já deve estar afetado psicologicamente aí, que ele tá enxergando o Thiago Leifert. Se bem que aquele jeito meio sapatênis do Thiago Leifert, talvez dá pra ser, assim, não, vilão meio... Ele foi mais herege ainda. Agora que eu vi o comentário dele mais completo, eu consigo tranquilamente ver o Thiago Leifert como o Norman Bates em uma releitura BR. Porra! Olha, eu não vou falar que o Rafa tá muito longe. Aí, interessante, hein? Imagina o Thiago Leifert com a Norma Bates e tal, depois, não sei não. Boa. Se for ali numa versão meio pro da vida, talvez. Talvez, Porque o Maxime é uma tentativa de fazer um Psicose ali, né? O Maxine ou o Pearl? O Pearl. O Pearl também, mas o Maxine, ele tem aquele negócio de ficar revisitando Psicose o filme inteiro. Ele vai literalmente dentro lá da nos casa. bastidores, né? Pra mim, o Maxine é uma grande bagunça, cara. Bagunça demais, cara. Eu acho bagunçado, eu acho que é um filme sem foco, assim. O cara, ele querer pegar vários gêneros e subgêneros ali, fazer uma montagem... Beleza, mas aí parece que chega na metade do filme, ele não sabe mais pra onde que ele quer ir, o que ele quer fazer. Se ele quer ser um slasher, se ele quer ser um noir, se ele quer ser um filme mais... Sei. Eu acho que foi... Assim, eu gosto do Pearl, eu gosto do X, mas o Maxine pra mim não deu, não. O meu favorito desses, e eu não gosto tanto, é o X. É o que eu gosto mais. Eu acho que é o que consegue melhor resolver as suas referências, sabe? Porque isso é até uma pergunta que eu ia trazer pra você. Como é que você identifica esse cinema de terror hoje? Essas características hoje, como o terror enxerga a nossa realidade, né? Porque o cinema de terror, ele tá sempre, ao longo da história, respondendo aquilo que o mundo apresenta a ele, né? De alguma maneira. Então, não à toa, hoje a gente tem muito esse cinema
de trauma, né? As doenças psicológicas avassalando a sociedade, enfim. E o terror de trauma tá muito em voga. Mas também eu sinto que tá muito em voga esse cinema que, para além do terror, é um cinema meio cínico, né? Que é um cinema que é o caso de Maxine, por exemplo, que é o caso de Maligno também. Eu sei que você gosta. Mas calma, Amo. calma, que eu não vou falar mal do seu filme. Vamos queimar a pauta, não, calma. não falarei mal do seu filme. Mas a trilogia Pearl, eu sinto muito que é esse caso de um diretor que claramente gosta muito de filmes de terror. Ele gosta, sabe? Sim. Ele gosta muito de filmes de terror e ele faz questão de mostrar pra todo mundo. Gente, eu gosto muito de filmes de terror, olha aqui. Ele enche de referência a parada, só que ele não sabe como reunir essas coisas. Sabe? O Ty West, cara, ele faz isso desde sempre. Ele tem um filme que chama A Casa do Diabo. Não vi. Você já viu esse? Não vi. Eu não sei se é... Deixa eu ver a época do filme. Não sei se é 2009. 2009. Foi um dos primeiros filmes dele. E ele faz uma parada super setentista no filme, assim. Parece que você tá vendo um filme da década de 70. Sim. E é ele, tipo, gritando. Só que é um filme mais simples, é um filme mais enxuto. É um filme ali se passa numa casa. Então, esteticamente é um filme interessante, mas é isso. É um cara que ele tá sempre referenciando o cinema de alguma forma. Ele já fez found footage, tem filme dele que é found footage. Sim. Então, mas aí no Maxine eu acho que ele talvez eu acho que não era para ser uma trilogia e no meio do caminho eles falaram, vamos fazer uma trilogia que tá muito popular, tá dando certo. E aí o resultado é um terceiro filme que não sabe muito bem o que quer ser. Sim. Porque ele foi concebido de uma maneira meio que talvez às pressas, talvez de forma confusa mesmo, sabe? Sim. E é um filme que não funciona por si, né? Porque algumas das referências do filme é Psicose, é o Giallo, é o Noir, como você disse, até o Faroeste em algum momento ele entra ali no balaio, né? E aí no final tem aquela revelação. Só que a revelação, ela demanda que você tenha assistido o primeiro filme por um breve espaço de tempo, sabe? Não é nenhuma coisa muito grande do primeiro filme. E aí, quando a revelação aparece na sua frente, e é uma coisa muito importante do Giallo, né? Que é o que ele tava tentando referenciar ali, as luvas pretas, o mistério, e a revelação final é uma característica do Giallo, que é o cinema de terror italiano, pra quem não conhece, que tem muito essa coisa do whodunit, né? Quem fez, quem matou. E aí, quando chega aquela cena final, você tem um impacto, né? Você vai finalmente descobrir quem é o cara que tá por trás daquilo tudo. E aí, quando ele chega na frente da câmera e tu olha assim por um bom tempo, você fica, tá, mas quem? Quem é essa pessoa? Sim. E aí, o impacto daquela parada some por completo. Eu acho que não só a coisa da revelação, mas o que ele faz do pós-revelação também. Porque eu acho que ele tenta ser meio prepotente demais nas ideias. Assim, agora é negócio de seita, e ele tenta encaixar isso no finalzinho do filme também. Ele é um aglomerado de coisa em 15 minutos para resolver no filme. Você tem 15, 20 minutos para resolver. E aí não funciona muito bem, né? Mas quem faz muito bem isso de resolver essa questão da seita, e vai entrando nisso e no final consegue trazer isso muito bem, é o Mistério de Silver Lake. Ah, legal. Muito. Aí esse filme aí, pra mim, esse termo é complexo, mas ele é subestimado, porque a galera caga pra esse filme, eu nem conhece, nem sabe, né? Sim. E muitas vezes lida com o filme num negócio meio de desprezo, porque é um filme doido, né? Um filme maluco. Eu sempre falo pra galera que Mistério de Silver Lake é uma mistura de Hitchcock, meio Vértigo, com GTA e os Simpsons. Com Lynch, pô. Lynch também. Tem um pouco de Lynch também, mas os Simpsons é essa parada, né? Você começa num lugar, uma coisa meio nada a ver, e do nada tu tá na conspiração global, né? E é o que o filme faz. É um cara observando a vizinhança no início do filme, que é a parada Hitchcock, a parada da janela indiscreta, e do nada ele tá na conspiração de Hollywood, da indústria da cultura dos Estados Unidos, etc. Porque ele tava buscando uma moça,
sabe? É a lógica Sim, do sim. MacGuffin, né? Que é o Hitchcock falava que o MacGuffin era sobre caçar leões no norte da Escócia. Aí não tem leão no norte da Escócia, mas é o que faz o personagem se movimentar pra buscar o leão no norte da Sim, Escócia. até ir lá, né? É. Pois é. Não, esse diretor do Silver Lake, ele é muito bom, é o Robert Mitchell. Sim. Ele fez lá Dashcam, né? o... ele fez o Corrente do Mal. Ele fez Corrente do Mal. E aí, tipo assim, o Silver Lake não deu certo, que é um filme super autoral, assim, super diferentão. E aí o cara agora vai ter que fazer o Corrente do Mal 2, Sim. porque o 1 deu muito certo. Aí a saída dele, coitado, vai ser voltar ali o filme que deu certo. Que é maravilhoso Mas também, é isso. o It Follows, né? Eu gosto pra caramba. Agora Gosto vai muito ser do They It Follows. Follow, né? É Day? Aí... Ah. Aí é aquela coisa que vai vai sair de uma escala pequena para uma escala provavelmente, não sei. Tomara que ele não vá de Gaspar Noé e, né, deixa tudo mais... Tomara que fique bom, assim, porque, por exemplo, o Sorria, você gosta? Eu não amo como as pessoas amam, mas eu gosto. Eu acho legal. Eu gosto bastante de Sorria. E eu gosto ainda mais do Sorria 2. Porque eu acho que o Sorria 2 ele ainda consegue dobrar a aposta num lugar que eu acho interessante, sabe? Porque é tudo pra dar errado Sorria 2, sabe? Porque Sorria 1 é um filme de um terror frontal, esse terror mais diretão, simples, mas que consegue resgatar algumas coisas do cinema de terror do início dos anos 2000, de O Chamado, né? Que eu acho muito interessante. Esse negócio de você vai morrer depois de 7 dias, etc. Mas tem um subtexto, mesmo na simplicidade, com relação aos transtornos mentais e etc. E aí o Sorria 2 pega a premissa que é de que se você vê uma pessoa morrendo na sua frente, você vai morrer depois de 7 dias, ou sei lá de quantos dias à frente, e você bota na Taylor Swift, sabe? Sim. Sabe? Imagina a Taylor Swift nessa parada. Eu vou te falar que eu gosto mais de Sorria 2 do que o do Trap do Shyamalan, por exemplo. Ah, sim. Que ele tenta levar pra essa coisa de palco, de superstar, e, né? Porque ele se aproxima disso também. Sim. Mas eu acho que o Sorria 2... Claro, são filmes diferentes, mas o contexto é isso. Taylor Swift. Eles Taylor Swiftizaram o Sorria o Terror e o Shyamalan Thriller, né? Mas eu gosto de Sorria. Eu acho que é uma franquia legal. O diretor ele tem talento também de transpor isso, essa coisa meio... Porque é essa coisa meio psicológica, mas ao mesmo tempo é sobrenatural, né? E ele faz isso bem, né? Essa mescla, assim. Só que não essa parada. É isso que eu gosto no filme, porque não é aquele psicologismo de transformar o filme complexo, né? Que é muito comum Não, ele é bem mais simples. É muito comum nos filmes de terror hoje em dia essa hiperdramatização que ficou conhecida como o dito pós-terror, esse nome horrível, né? Mas que é esse negócio de hiperdramatizar para trazer um impacto psicológico, etc. Não, o filme ele consegue abordar temas psicológicos através dessa simplicidade, dessa frontalidade, desse sobrenatural, como você estava falando, e ainda assim conseguir discutir esses temas. Não necessariamente aprofundá-los de forma bizarra, mas também é aquela parada. Cinema não é pra ninguém estudar, não. Sabe? Não é pra estudar com... Tudo precisa ser complexo, profundo e dramático pra caramba, né? Pois é. Eu acho que Sorria 2 tem esse efeito interessante no cinema contemporâneo, que abandonou um pouco esses filmes. Pelo menos no mainstream. Né? Aqueles filmes que estão fazendo sucesso no terror têm sido mais os filmes de terror psicológicos, né? Se bem que todo filme de terror é psicológico, né? Porque mexe com o psicológico Medo, do né? personagem, né? Você assistiu aquele Fale Comigo? Fale Comigo? Caraca, qual é o Fale Comigo? É o Talk to Me lá? Ah, não, é o que a 24 comprou, né? Isso. Não e aí vi, ainda. são dois irmãos, caras inclusive eram youtubers e tal, eu gosto. E quando você tá falando do Sorria, como ele faz essa aproximação e ele sabe trabalhar melhor sem exagerar e deixar muito complexo, eu acho que esse Fale Comigo, ele faz uma coisa parecida com isso. Sim. Ele é um filme sobrenatural de possessão,
ele tem um fator dramático, mas ele não pesa a mão também nessa coisa de, ai, vamos deixar tudo muito... Ele funciona como um terror simples, né? Esse terror mais direto, assim. Eles até estão com um filme novo aí pra estrear no segundo semestre. Mas eu acho legal, acho divertido também. Sim. Eu gosto muito do Host e do Amizade Desfeita também, que são filmes simples, que abordam esse sobrenatural de maneira muito, muito interessante. Pô, eu gosto pra caramba. Tá aí um filme que muita gente odeia, mas eu gosto. Qual? O Host ou Amizade Desfeita? Não, o Host, que é o que eles fizeram na pandemia, na pandemia. né? Durante a pandemia. Pô, eu gosto pra caramba desse filme. Cara, muito legal. Eu acho o Host mais bem resolvido, mas eu sinto que eu gosto mais do Amizade Desfeita do que do Host. Eu acho que ele consegue conectar essas questões sobrenaturais com uma temática muito interessante. A resolução, a definição do mistério no final, da apresentação de quem é aquele anônimo, né? Eu acho muito legal. Porque discute a questão da tecnologia, como a tecnologia vai se desenvolvendo a ponto de trazer esses problemas na sociedade, né? Eu não quero falar qual é, porque daria um spoiler absurdo, né? Porque eu ia acabar revelando quem é o anônimo.